Paz, jovens, tudo bom? Então vamos lá para mais uma palavra, né? Mais um encontro de jovens à distância, mas sabemos que logo estaremos, né, todos reunidos novamente na casa um do outro, compartilhando palavra, compartilhando risadas, compartilhando bênçãos, amém? A palavra de Deus está no livro de Romanos, versículo 12, capítulo 2, que diz assim: E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, jovens, eu já trouxe em outro momento, né, essa palavra, e até na palavra eu trouxe uma dinâmica, muitos irão lembrar, que é a dinâmica da corda e da tesoura, a qual eu compartilhei com vocês, né, que cada um passasse a corda ali, né, entre si, um e o outro, e eu alcançando a corda, e eu alcancei a tesoura. Vocês fariam o que vocês quisessem com a tesoura. Daí até eu falei assim, cortem a corda. Muitos cortaram e outros ficaram naquela dúvida, será que eu corto ou não, né? Então, essa palavra que eu tô trazendo, a mensagem dela é de quem é o poder. Sabe que muitas vezes a gente, hoje, né, no que a gente está vivendo, muitas vezes a gente vai pelo que os outros falam, pelo que a mídia fala, por tudo aquilo que as vozes vêm nos atormentando os nossos ouvidos, e a gente acaba sendo influenciados por outras pessoas e não pela voz a qual realmente a gente deveria ouvir, que é a voz de Deus. E muitos, né, acabam se perdendo nesse meio trajeto, nesse meio termo, a qual ouvem outras vozes e não aquela que Deus está dizendo, e está tipo assim, meu filho, acorda, estou contigo, estou te chamando, estou do teu lado, jamais irei te abandonar. E sabe que muitas vozes, muitas vezes acabam fazendo com que sonhos nossos sejam apagados, aquilo que muita gente sonhava, muita gente queria, acaba sendo apagado e deixado de lado. Mas aqui em Romanos diz, né, no versículo 2, que a gente não pode se conformar com este século, mas que a gente transformar pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual tem sido, né, a boa vontade agradável de Deus sobre nossas vidas? Será que a gente está ouvindo aquilo que Ele está nos falando, aquilo que Ele está nos alertando, aquilo que Ele está batendo no nosso coração? Será que a gente está, né, se dedicando àquilo que Ele nos falou? Muitos de nós já receberam o dom ou alguma revelação ou aquilo que Ele tem para com cada um de nós. O que a gente está fazendo com o propósito que Ele tem sobre nossas vidas? O que a gente está fazendo? Eis a pergunta. Quem que a gente está ouvindo? Sabe que quando Davi foi chamado para derrotar aquele gigante, foram feitas armaduras, né, capacete para ele, espadas, só que Davi era uma pessoa muito pequena. Davi, ele tinha uma estatura muito pequena, era um jovem muito pequeno, então nada daquelas armaduras, né, serviu naquele jovem, nada serviu nele. E já pensou se ele fosse, né, por muitos aqueles que estão falando, mas como é que tu vai derrotar um gigante sem uma espada, sem uma armadura, sem nada? E Davi foi pelaquilo que Deus falou para ele. Eu estou contigo, tu vai pegar 5 pedras, uma funda e tu vai atirar no gigante. E ele foi pelaquilo que Deus falou para ele. Ele não foi pelo que os outros estavam falando, pelo que o derredor estava comentando. Ele foi pela a boa vontade, agradável vontade de Deus, e não pelas vozes dos outros. Ele foi pelo que Deus estava falando. Davi, ele foi pelo aquilo que Deus falou com ele, pela voz que Deus falou. E então o que a gente está ouvindo? Quem são as pessoas que a gente está ouvindo? A quem a gente está dando crédito? A quem a gente está, tipo assim, tapando, né, o que Deus está falando e ouvindo o que o outro está dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, que bota o teu sonho de lado. Então que a gente possa, né, fazer a vontade de Deus.
qual tem sido a vontade de Deus para cada um de nós. Que nem a pastora falou, né, no último culto de domingo, a gente foi chamado, uma geração que foi chamada para ser chofar de Deus, para ser boca de Deus na terra, para falar aquilo que Deus está nos colocando ao nosso coração, para despertar outros jovens, para buscar outras pessoas e despertar aqueles que estão dormindo, porque a volta de Cristo é iminente, a gente não sabe, mas tem muita gente que vai se perder porque não está ouvindo a voz certa, que é a voz de Deus. Tem gente que está ouvindo vozes de terceiro, vozes de pessoas que, né, só querem o mal, que querem derrubar, e acaba esquecendo que Deus está ali com ela todos os dias. Qual voz que a gente está ouvindo? Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus ela é bem clara, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho a não ser por ele que a gente vai chegar até o Pai. Então, que a gente possa despertar aqueles que estão dormindo, né? E a palavra dele é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, né? Tudo que está aqui na palavra, muitas vezes a gente pensa assim, vou absorver somente aquilo que há para mim, que realmente importa para mim, mas não é somente o que importa para mim, é o que está na palavra. A gente tem que absorver tudo que está na palavra. Deus não quer a nossa opinião, mas eu acho que deveria ser dessa forma, Deus. A gente chegasse para Deus e falasse dessa forma, mas não, Deus não quer a nossa opinião, Ele quer a nossa obediência. Ele quer que a gente seja obedientes à palavra dEle, obedientes àquilo que Ele tem para nós. Será que a gente está obedecendo aquilo que Ele tem para nós? Será que a gente está ouvindo o chamado que Ele tem para nós? Em Mateus 4:35 ao 41 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava o barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo até mesmo já estava encheio de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento da tempestade, até as ondas gigantes, tudo aquilo que muitas vezes vem nos afligir, que vem nos derrubar, quem é este que faz tudo isso se acalmar? Quem é este que esse temporal, essa pandemia que a gente está vivendo, isso tudo está no controle dele. Essa tempestade que a gente está passando hoje está no controle dele. Ele pode simplesmente, num clique dos dedos, fazer com que tudo isso passe. Mas a gente tem que confiar, acreditar e crer que tempos melhores virão. Que essa promessa que ele tem para cada um de nós é para que a gente viva lá na frente, na terra celeste, a qual Ele está preparando um banquete para nos receber. Então que a gente possa, né, realmente ouvir a voz que Ele tem sobre nossas vidas, ouvir aquilo que Ele tem nos chamado durante a madrugada para orar, durante, né, o caminho ao serviço, em casa, ajeitando a casa, fazendo qualquer outra coisa, mas Deus tem nos chamado. E será que a gente tem ouvido o chamado dele? Será que a gente tem ouvido todas as vezes que ele fala: filho, eu estou contigo? Será que no momento da crise, no momento do desespero, a gente tapa os nossos ouvidos e acaba esquecendo que Deus tem a provisão sobre aquela situação a qual tanto nos aflige, a qual tanto nos machuca e nos, né, derruba?
Então creia, acredite, porque Deus está conosco em todos os momentos. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. E eu deixo essa pergunta, né, de quem é o poder sobre a tua vida? Será que Deus tem poder sobre ela? Então reflita nisso, pense nisso. Eu vou fazer uma oração e feche os teus olhos aí onde você está escutando essa mensagem e realmente se coloque aos pés de Deus. Amém? Pai querido e amado, entramos, Senhor, em tua presença, Deus. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu alimento, Senhor. Te pedimos, ó Deus, perdão, Senhor, por nossas falhas, nossas transgressões, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite a cada coração, a cada lar, Senhor, a cada casa, a cada jovem, Senhor. Trate no seu íntimo, Senhor, toda e qualquer dor, Senhor, todo e qualquer sofrimento, Senhor. E, Pai querido, te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra, Senhor, nossos ouvidos, ó Deus, para que a gente possa ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, que somente a Tua voz nos interessa, Senhor. Somente aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nos interessa, Pai. Então, Pai querido, abra os nossos ouvidos, Senhor, abra os nossos olhos também, ó Deus, para que a gente possa, Pai, ter a visão daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. E nos colocamos diante de Ti, Senhor, como vasos, ó Deus. Somos vasos, queremos ser quebrados, ó Deus. Queremos ser moldados pelas Tuas mãos, ó Deus. Porque não somos nada, Senhor, somos o pó, Senhor, dessa